Salve Maria, viva Cristo Rei, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula. Hoje a gente tinha se prometido de falar das 4 causas de Aristóteles e dos transcendentais do ser. Vamos tentar fazer uma forcinha para ver se a gente consegue chegar nisso aí, porque antes da gente entrar nesses dois temas que eu tinha dito a vocês, eu tenho que fazer uma breve alusão a um outro tema que também é muito importante, para ficar uma compreensão mais sólida, ok? Mas antes da gente entrar nos temas, vamos primeiro entregar a nossa aula ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que tudo seja para a honra e glória dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora nossa mostre. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos lá então. Eu tinha dito na última aula dos quatro princípios da substância, que é a matéria, a forma, a essência e o ato de ser. Frisei para vocês da importância do ato de ser, né? Porque sem o ato de ser, nada acontece. Eu tinha dito a vocês do ente razão, que você consegue criar um ente na sua razão, na sua mente, daquele do dragão, que você consegue ter a substância de dragão, você consegue ver o dragão na sua mente, tudo, ou até mesmo colocar num papel, mas você não consegue transformar ele num ato de ser. Por quê? Porque não está na sua potência, você não tem a potência de fazer aquilo virar um ato de ser. E sem o ato de ser, nada acontece. Ok? Então, o ato de ser, cada um tem a sua intensidade, ele é intensivo. O ser humano tem um ato de ser, os animais têm um ato de ser, os vegetais têm um ato de ser, os minerais têm um ato de ser, porque tem as suas intensidades diferentes. Isso é muito importante. Mas uma coisa que a gente deve pegar bem firme agora, antes da gente entrar nas 4 causas, é o seguinte: o ser humano, quando ele forma substância, ele forma uma pessoa. Então a gente precisa primeiro definir o que é uma pessoa. E São Tomás de Aquino, ele pega emprestado de Boécio. Severino Boécio foi um filósofo católico que existiu no século VI, serviu na corte ostrogoda. Eu vou até indicar a vocês aqui esse livro maravilhoso aqui, ó, é A Consolação da Filosofia. Se não me falha a memória, foi o 3º livro mais lido na Idade Média. Esse livro ele escreveu enquanto ele estava preso, sendo torturado, porque ele foi denunciado como traidor na corte ostrogoda. Os ostrogodos eles eram hereges, né, arianos, e Boécio era católico, então já tinha invejas nessa parte. Ele foi denunciado pelos invejosos, que ele estava traindo junto aos bizantinos, que existia essa guerra entre os ostrogodos e os bizantinos, e ele foi preso, torturado. Enquanto estava sendo torturado, escreveu esse livro, e é uma grandeza esse livro, tá, para a alma da gente. É um livro filosófico, mas é muito tranquilo de ler, não é aquela filosofia densa, sabe, uma coisa bem tranquila de ler mesmo, que vai abrir a sua mente para muita coisa, vale muito a pena a leitura. Bom, então vamos lá. Como toda substância humana forma uma pessoa, a gente vai definir agora o que é pessoa. Bom, pessoa é uma substância individual racional. Isso, como eu te falei há um minuto atrás, aí São Tomás pegou emprestado de Boécio e trouxe para si. Porque, como eu já disse para vocês anteriormente, nós temos que parar com esse negócio de que tudo é uma ideia. Nem tudo é uma ideia, algumas coisas são conhecimentos. Isso é um conhecimento, então você não tem que mudar. Então São Tomás veio e trouxe para a teologia dele,
que o ser humano é um indivíduo, é uma substância individual racional. E o que isso implica? Implica que nós teremos também, né, nessa substância, nessa pessoa, a vontade. E isso faz com que nós tenhamos uma relação com a realidade. Cada um vai ter a sua relação, cada um vai conseguir enxergar a realidade de uma maneira. Eu não estou querendo dizer com isso que você vai ver uma realidade de uma maneira e eu vou querer ver uma realidade de outra maneira, transformando cada um na sua verdade. Não é isso. O que eu estou dizendo a você é que faz você se relacionar com a realidade de uma maneira. Então isso torna o homem único, irrepetível. Isso faz com que o homem tenha vontade de conhecer, tornando o homem único. E isso faz com que essas qualidades recaiam no acidente da alma. Você lembra que eu disse a vocês que a forma do homem é a alma? Conforme o homem vai pensando, vai conhecendo a realidade, isso vai mexendo também na alma dele, de uma maneira muito determinante que vai te influenciar para o resto da vida. Bom, não faz só você relacionar com a verdade, como faz você também se relacionar com Deus. Então, o homem é irrepetível. O homem se relaciona com a realidade, com Deus, de maneira única. Cada homem tem o seu relacionamento com Deus e com a realidade. Então, isso torna único e irrepetível. Bom, mas é uma coisa interessante também, a gente perceber o seguinte, que o homem, ele se propaga a sua espécie, pela maneira da propagação e da individuação. Bom, o que isso implica? Isso deu muita confusão na partir de Duns Scoto, dizendo que estava afirmando que São Tomás dizia que o homem era basicamente matéria, e não é isso. Isso a gente tem que entender bem. Como o homem se propaga pela matéria, mas o homem não é ele que dá a vida, quem dá a vida é Deus, quando ele infunde a alma, que é a ânima, que entra na matéria, que quando meu pai e minha mãe se conheceram, formaram lá o óvulo, e no mesmo instante Deus cria a alma e infunde ali. Só que como ele infunde a alma ali, ele já infunde na propagação da matéria, que já vieram do meu pai e da minha mãe, que vieram de Adão e Eva lá de trás. Então é dessa maneira que o pecado original vai entrando em cada ser humano. A alma, ela não está ali com o pecado original quando Deus cria, mas quando ela entra na matéria, e é tudo ao mesmo tempo, a alma já não existia, conforme pensava Platão. E daí vem aí muito os espíritas que dão aquelas viajadas na maionese, que creem na reencarnação em função desses pensamentos. E não é. Deus cria a alma na hora, não é que minha alma já existia. A minha alma não existia, Deus criou na hora a alma, infundiu no ato da concepção, no mesmo ato. Você lembra que eu falei que tudo é simultaneamente? A matéria, a forma, a essência, o ato de ser. A gente fala separadamente para efeito de conhecimento, mas é tudo junto. E quando essa alma entra ali na matéria e forma uma única substância, um único ente, ela não consegue resistir àquilo que está ali na corrupção da matéria. Ela não consegue. Como ela não consegue, nós nos tornamos decaídos. Mesmo a alma não trazendo esse pecado original, somente a matéria. Por exemplo, o sexo, ele é um acidente da matéria, mas ele influencia muito a alma. O homem não pensa diferente da mulher em muitas coisas. E muitas coisas. Isso quer dizer o quê? Que a matéria influencia a alma. E vai influenciar para o resto da vida. E vai influenciar. É uma coisa que não tem retorno. Bom, quando a gente pega Adão e Eva e lê lá no Gênesis, as pessoas ficam, Adão e Eva. Bom, o importante é a gente ter em mente o seguinte: Adão e Eva foi um casal. O nome Adão e Eva nos foi dado lá na Bíblia
né? Agora, a gente não sabe aonde foi que eles viveram, a gente não sabe se aquilo é uma alegoria em relação à maçã, se realmente foi uma maçã, se realmente o diabo encarnou ali na serpente. A gente não sabe disso. Isso aí pode ser uma alegoria. Agora, que Adão e Eva ali pecaram, e que o primeiro pecado foi a soberba, isso é dado. Isso aí é um fato concreto. Então, hoje, como muitas pessoas está difundido, inclusive às vezes até mesmo dentro da própria igreja, que poderiam ser mais de um casal, poderia ser uma tribo. Bom, não pode. Isso é metafisicamente errado, tá? É impossível, metafisicamente impossível. Eu vou tentar nesse curso ainda chegar nessa parte, não sei se vai ser possível, porque foge um pouquinho do tema, mas o que é importante para nós é, Adão e Eva foram um casal, eles pecaram, o pecado original entrou, os dons preternaturais eles perderam praticamente todos, só permaneceram com um, que quando chegar na concepção, na constituição do homem a gente vai tratar disso. E daí o pecado foi se propagando pela matéria até chegar a nós. Então, essa parte da pessoa que eu queria entrar com vocês antes de entrar nas 4 causas. Bom, nós vamos agora entrar nas 4 causas, que as primeiras 2 basicamente a gente já viu, né? Quando a gente olha para os entes, a gente vê que tudo tem uma finalidade. Tudo tem uma finalidade. Nada é ao acaso. Nada, nada. O nosso rim não é ao acaso, um mosquito não é ao acaso, uma pedra no estalo não é ao acaso. Todo ente tem as 4 causas. E esse é um dos grandes problemas da filosofia moderna e da ciência moderna, que eles não aceitam as 4 causas. Bom, então vamos lá. Quais são as 4 causas? A primeira é a causa material, a segunda a causa formal, a terceira a causa eficiente e a quarta causa é a causa final. A causa material é a própria matéria que nos dá o que nós somos, né? No caso da gente, qual é a nossa causa material? É a carne, os ossos, o dente, o cabelo. Essa é a nossa causa material. Não tem muito mistério, né? Se fosse um outro objeto, de uma árvore, é a madeira e por aí vai, né? Bom, e a forma, a causa formal? A causa formal é o que define para o que a coisa é. Por exemplo, eu tinha dito lá para vocês na primeira aula que qual é a forma do homem? É a alma, né? Então é dali que você vê qual é a essência do homem. Então, a forma é o que diz o que a coisa é. Então você olha para aquilo, você vê para o que a coisa é. E quando a gente chegar lá na parte da constituição humana, a gente vai entrar na abstração, vocês vão conseguir entender como que o homem abstrai a forma do ente, do objeto. Como que o homem intelige dessa maneira que ele vai de um ponto a outro, trazendo, passando pelos sentidos externos, passando pelos sentidos internos, chegando no intelecto agente, até chegar no intelecto prático. Assim você consegue ver como que você capta a essência do objeto. Ok? Então eu acho que como a gente já estudou a forma, não tem muito mistério a gente falar sobre causa formal. Então é o que define o que a coisa é. Você não consegue chegar na causa final se você não souber qual é a forma, na causa formal. Coisa que a ciência moderna não aceita. Bom, vamos lá. O que vem a ser a causa eficiente? Causa eficiente é o que dá origem a outro ente, a outra substância. Só que o ponto importante daí é o seguinte: você não consegue dar origem a um outro ente, a uma outra substância, se você já não estiver em ato. Você tem que estar em ato. Um exemplo, para vocês entenderem melhor. Uma semente, ela não consegue
dar origem a outra semente. Por quê? Porque ela não está em ato, ela está em potência. Ela tem que primeiro ser plantada, ela tem que crescer, se transformar em uma árvore, para daí dar origem a uma nova semente. Então, na causa eficiente, você tem que estar em ato. Para você ser causa eficiente, você tem que estar em ato. Um bebê, por exemplo, não consegue fazer um outro bebê. Por quê? Porque ele não está em ato, ele ainda está em potência, ele está se desenvolvendo. Então, causa eficiente nada mais é, porque quem é a minha causa eficiente? A minha causa eficiente primária é Deus. Por quê? Porque ele que infundiu a alma em mim, a alma é que dá vida. A causa secundária é meu pai e minha mãe. Tá? Causa final. Causa final é o que diz para que a coisa é. Bom, a causa final, na teleologia, ela tem a finalidade de dizer da existência para que aquela coisa é. Quando você olha, por exemplo, para o homem, o que separa o homem do animal e do vegetal? O que o torna diferente? Todos nós três, todos nós temos alma. Só que um tem alma vegetal, o outro tem alma animal, sensitiva, né? E nós temos a alma racional. Qual é a diferença dos três? É o raciocínio, é a inteligência que o homem tem e os outros deles não têm. Então é aí que vai estar a causa final do homem. Por quê? Porque a causa final, ela nos leva, ela nos remete a inteligência a conhecer. E o conhecer é sempre infinito. Hoje você conhece uma coisa, você dá por satisfeito. Aí amanhã você dorme, você acorda, você já não está mais, você já quer conhecer outra coisa. Por quê? Porque o conhecimento, a inteligência, ela está para o infinito. Como ela está para o infinito, só tem uma coisa que pode suprir isso, que é Deus, que é a verdade, que é o conhecer. Conhecer o quê? A realidade, a verdade. Então, são nesses itens que você consegue ver qual é a finalidade daquilo. Você pode chegar para mim e falar, mas qual é a finalidade de uma pedra? Ela está ali por algum motivo, pelo simples ato de existir, pelo fato de ela de repente cortar um vento, ela tem algum motivo. A montanha, por quê? Talvez alguma vegetação só cresça nela, não cresça em outro lugar, para dividir o vento, por exemplo, para fazer o vento separar. Alguma finalidade tem. Pode ser que você não consiga entender ou não esteja o estudo suficiente para ver a finalidade do ente, mas o ente tem. O ente tem a finalidade. Todo ente tem uma finalidade, tem uma causa final. Então, quando a gente olha para o ente, a gente vê as 4 causas. E você tem que entender que, tendo essas 4 causas, é o que vai definir o ente, é que vai fazer você conseguir enxergar melhor. Você tem que fazer esse exercício. Começa fazendo esse exercício. Começa a olhar para o ente, para aquilo que está à sua volta, e começa a ver. Por exemplo, eu tenho essa garrafa aqui. Aí você começa a fazer, porque você tem que começar a treinar a sua mente, tá? Eu vou te dar algum exemplo agora, que olhando assim, falando assim, parece que é fácil, mas você tem que treinar e exercitar a sua mente. Por exemplo, qual é a causa material dessa garrafa? É um aço inox. Então é a causa formal dela, é a causa material dela. A causa formal está em forma de garrafa para comportar algum líquido aqui dentro. Causa eficiente dela foi alguma máquina, foi criada pelo homem e ela veio de tal empresa. Então a causa eficiente dela é uma companhia que foi criada no Brasil, em São Paulo, etc, etc. É a causa eficiente dela. Qual é a causa final? Comportar algum líquido aqui dentro para servir
as necessidades daquele que a pessoa que comprou. Bom, ela está atingindo o seu propósito? Tá. Por quê? Porque eu estou usando para o que o homem que pensou ela projetou. Projetou ela para ser uma garrafa. Agora, se eu pego essa garrafa, jogo a água fora, fecho aqui, que ela é inox, viro ela de cabeça para baixo, entra alguém que eu dou uma pancada na cabeça de alguém com essa garrafa, estou corrompendo ela. Por quê? Porque ela não foi projetada para isso. Então a finalidade dela não é essa, a finalidade dela é outra. Agora, se eu chegar para vocês e falar, me fala para mim as 4 causas do batismo. Viu como é que já complica? Qual é a causa material do batismo? É a água. Mas a água não tem as 4 causas dela? Tem, mas eu estou falando agora de uma maneira mais abstrata. Porque não é só a matéria que tem 4 causas. Até mesmo essas ações têm 4 causas. Pode ser que uma ou outra não tenha. As 4 causas só tenha 3. Mas, de um modo geral, por exemplo, vamos lá, o batismo, a causa material é a água. A causa formal do batismo é a fórmula. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa é a fórmula. É a causa formal. Mas vê como é que não é tão fácil assim? Você tem que treinar a mente. Se eu chegar para você e falar assim, qual é a causa formal do seu pensamento? Entendeu? Então, você tem que treinar, você tem que desenvolver a tua mente. No início é um pouco complexo, mas você vai buscando e vai treinando. Aí eu estava falando para vocês, por exemplo, a causa formal, às vezes até eu mesmo tenho que parar para pensar porque não é fácil. A causa formal da medicina. Bom, a causa formal da medicina, a finalidade é o quê? A causa final é a saúde. Então a causa final da medicina é a saúde. A causa formal da medicina. Bom, a causa formal da medicina é o próprio estudo. Você se formar, você estudar aquela matéria para você aprender. É a causa formal. A causa eficiente, a universidade que você estudou. A causa material. A causa material é o homem. É o homem. É a matéria. Né? Então você vê que tudo tem as 4 causas. Desde o doentezinho mais simples até aquilo que você não consegue ver. Até aquilo que você não consegue ver, mas tem as 4 causas. Que são essas 4 causas que você tem que trazer para a sua realidade, para você conseguir enxergar. Porque se alguém chegar para você e falar assim, vou dar um exemplo para vocês como é importante. Você pega porque é meio gritante, mas infelizmente no mundo que a gente vive, o óbvio tem que ser dito, né? Como já dizia Chesterton, chegará o dia que nós vamos ter que brigar para provar que a grama é verde. Você chega para uma pessoa e ela se sente, como você vê muito aí por aí hoje na internet, aí. Ela se sente um cachorro. Ela não consegue enxergar, E às vezes até uma pessoa que está do lado dela anda com ela na coleira. Ela não consegue ver para o que o homem é, qual é a finalidade do homem. Ela simplesmente se sente um cachorro por algum problema que ela teve na cogitativa, né, na memória dela, um problema psicológico, e ela se sente um cachorro. Ela não consegue ver as 4 causas ali no ser humano. Quais são essas 4 causas? Do objeto doente. Então vamos lá, pessoal. Recapitulando. Nós temos quando a gente olha para o ente, nós percebemos que todos os entes têm as 4 causas. Não só os entes, como certos pensamentos também têm. Vamos lá. Causa material,
causa formal, causa eficiente. Para a pessoa ser causa eficiente de alguém, já tem que estar em ato. A causa formal é aquilo que define o que a coisa é, e a causa final define por que a coisa é. Através disso aqui é que você vai saber se uma coisa está sendo usada para o bem ou para o mal, conforme a finalidade da coisa, conforme eu dei aquele exemplo para vocês da garrafa. Eu posso usar ela tanto para beber, quanto posso usar para dar uma garrafada na cabeça de alguém. Essa caneta aqui, mesma coisa. Eu posso usar ela para escrever, quanto posso usar ela para furar alguém. O que torna a coisa verdadeira ou falsa é a finalidade da coisa. Ah, ela foi usada para quê? Ela foi pensada para quê? A pessoa que projetou a caneta, ela pensou que ela seria utilizada para escrever os pensamentos do homem. Se ela está usando para outra coisa, é uma corrupção. Ela não está usando para a finalidade dela. Essas são as 4 causas de Aristóteles. E tem em tudo à nossa volta tem as 4 causas. Aí eu dito lá no início da aula, eu tinha dito para vocês que o homem, quando se forma a substância do homem, ele forma uma pessoa. Essa pessoa, ela é individual, substância individual racional. Aí, o que isso acarreta? Que o homem tem inteligência e vontade. E essa vontade nos faz relacionar com a realidade, com Deus, de maneira única. Todos nós somos irrepetíveis. Nos torna único em relação não só ao mundo aqui, como ao mundo em relação espiritual com Deus. Eu tinha dito a vocês que isso tudo se propaga pela matéria, individuação pela matéria. Assim, o pecado original vai passando de um para o outro. E daí eu disse a vocês da importância de Adão e Eva. Porque Adão e Eva, pecando, que eu já disse a vocês também que eu não sei se foi, aonde foi, se foi maçã, se não foi, se o diabo literalmente incorporou ali na serpente ou não. Isso pode ser alegórico. Isso pode ser alegórico. Agora, é literal que o homem criou um casal que os chamou de Adão e Eva. Eva pecou, trouxe Adão, pecou junto com ela. Dali eles perderam os dons preternaturais que tinham, só ficaram com um, que foi do conhecimento. E dali se propagou até nós, através do quê? Da matéria. E Deus, quando faz a alma, ele faz a alma na hora, a alma já não existia, ele cria a alma na hora, infunde no feto, no óvulo, e forma ali a substância individual racional, que somos nós. Então, eu acho que por hoje é isso. Quero que vocês gravem bem isso. Semana que vem a gente vai entrar nos transcendentais do ser, que são os 5, né, que eu já falei na última aula, que é bem rápido, mas é bem legal. E junto com os transcendentais do ser, eu vou passar para vocês as 5 vias de São Tomás de Aquino, que são as 5 provas da existência de Deus. Como racionalmente a gente consegue comprovar da necessidade de um ente que esteja controlando todo isso ambiente que a gente vive. Porque se não tivesse, a gente estaria no caos. E se estivesse no caos, nós não existiríamos. Daí a gente vai entrar na teologia. Na teologia eu acredito que vocês vão gostar também, porque a teologia é uma coisa mais nossa do dia a dia, né? Vai retratar mais o homem, como o homem pensa, como que ele age, por que ele age assim, né? O apetite irascível, concupiscível, a gente vai entrar nisso aí. Vocês vão começar a perceber, que nem eu falo para vocês, você olha para essa garrafa aqui e você consegue ver como é que você abstrai ela no seu pensamento para tirar a essência dela, para daí saber se isso é uma verdade, se isso não é uma verdade.
Isso tudo que nem eu falei lá no início da primeira aula. Você vai juntando uma engrenagemzinha, duas, quando você vê, você montou todo aquele motor, você consegue enxergar o mundo com muito mais clareza. Dificilmente você vai cair no engodo. Você pode cair numa opinião contrária à minha, sim, vai cair por uma questão de vontade e tudo, mas no que tange as verdades absolutas, você vai pensar conforme eu penso, eu vou pensar conforme o outro pensa, porque a verdade, já dizia Santo Agostinho, a verdade não é minha nem sua para que ela seja nossa. A verdade é uma só. E a verdade não está em nós, a verdade está no objeto. Estou falando a verdade lógica, a verdade ontológica é outra coisa. A gente vai ver também a diferença de verdade lógica para a verdade ontológica. Tá bom? Então vamos nos dedicar ao estudo, à leitura. Fica a dica aí daquele livro aí, da Consolação da Filosofia, que vale muito a pena. Ok? Muito obrigado aí, boa semana a todos. Bons estudos.